esse clima agradável, está? Deve estar aí uns 35 graus, 34 graus, está muito agradável. E a gente vai conversar um pouco por umas 2 horas, né? Um tempo também muito tranquilo, que dá para o pessoal dormir, acordar, né? Sem muito problema, né? Então pode ficar tranquilo, dá tempo de dormir um pouquinho, pode ficar tranquilo. E se eu falar um pouco alto e acordar alguém, me desculpe a intenção, né? Vocês vão dizer uma fala mais baixa, está me acordando, né? E a gente vai conduzindo dessa forma. Pediram que nós conversássemos hoje acerca da mediunidade, que é um tema muito amplo, mas que nós vamos, digamos que, delimitá-lo um pouco, para que nós conversemos, digamos, de maneira mais pontual e não nessa maneira abrangente que é o tema mediunidade. Talvez vamos pontuar mais sobre o médium, sobre o exercício da mediunidade, sobre as reuniões mediúnicas, as finalidades que sejam, mas mais de maneira pontual. Conversávamos com o Zé Roberto que nessas 2 horas ele me disse que há pessoas que têm alguns comentários a fazer, algumas perguntas que sejam, então nós vamos trabalhar mais ou menos por 1 hora e a outra 1 hora a gente fica para essa interação das observações que vocês tiverem para fazer ou de alguma pergunta que porventura possa também surgir. Assim vocês acham que dá certo? Meio a meio, 1 hora, 1 hora? Ou talvez falo 15 minutos, deixamos 1 hora e 45 para a gente conversar de uma forma interativa. Vocês é que determinam isso. Sintam-se no centro de vocês. Certo? Bom, o Sr. Emmanuel, ele define mediunidade lá no livro Consolador, na questão 380, se não me engano, ele diz o seguinte, é perguntado a ele, né, qual é a verdadeira definição da palavra, da ideia mediunidade. E ele, na sua forma emanuelina de dizer, aquela maneira mais digamos, abrangente, ele diz o seguinte, que a mediunidade é aquela luz prometida pelo Divino Mestre que seria derramada sobre toda a carne nos tempos do Consolador prometido, atualmente em curso na Terra, dizia ele. E ele também acrescentava que se a mediunidade, dizer, tem os seus percalços e as suas lutas, é uma das benditas oportunidades de redenção oferecida a Deus, por Deus, melhor dizendo, aos seus filhos misérrimos. Essa definição que abre um grupo de perguntas sobre a mediunidade, lá no livro Consolador, ela nos remete a 2 elementos bem interessantes. A ideia de que, aliás, 3 elementos, a ideia de que a mediunidade, ela é uma luz, ela é um farol, portanto, ela é uma dádiva, ela tem um porquê. E ela diz ele que ela seria essa luz derramada sobre toda a carne, o que significa que essa dádiva, ela nos é oferecida a todos. Todos nós somos potencialmente médiuns, potencialmente temos essa faculdade. E diz mais ainda que é uma oportunidade de redenção, o que também nos faz pensar e nos remete a uma ideia de que a mediunidade tem um efeito, digamos que, curativo no processo reencarnatório em função de compromissos que nós tenhamos, que precisam ser resgatados por diversos meios, mas que podem também ser resgatados pelo exercício mediúnico. Então ela é uma dádiva, é para todos e é uma oportunidade de redenção. E é justamente nessa tríade é que nós vamos conversar um pouco, pensar um pouco a respeito disso. Porque a finalidade da mediunidade, dentro da ideia de redenção que seja, o Sr. Paulo de Tarso, na sua carta aos Coríntios, lá no capítulo 12,
ele nos chama a atenção para aquilo que ele chamou de dons do Espírito. Ele diz assim, que os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil. Então nós já pegamos mais um elemento de caracterização da mediunidade, dos dons do Espírito. E é interessante ele dizer dons do Espírito, porque a mediunidade é uma faculdade do Espírito. Ela não é uma faculdade do corpo, ela é uma faculdade do Espírito. É a nossa condição espiritual, o ser espiritual que somos é que nos dá a condição de exercer essa faculdade. Então ele diz que são dons do Espírito, o que o Espiritismo bem corrobora, a faculdade do Espírito. E ele diz que esses dons são dados a cada um para aquilo que for útil, o que nos remete a um quinto elemento, que é a utilidade desses dons, ou, na linguagem paulina, ou a utilidade da mediunidade. Não só a utilidade redentora, mas a utilidade do serviço que ela pode prestar. Então o exercício deve buscar uma finalidade útil. O que o Sr. Allan Kardec, lá no capítulo 27 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, também vai dizer. Diz lá ele, a mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Ou seja, a mediunidade é uma coisa séria que deve ser exercida com seriedade. Vejamos que tanto a ideia do Sr. Paulo de Tarso como a ideia do Sr. Allan Kardec, elas dizem a mesma coisa, dando um fim útil a essa faculdade. Não é algo com o que se brinca, não é algo para exercício leviano, não é algo para diversão ou divertimento. Ela tem uma finalidade útil. Diz o Sr. Martins Peralva, lá no livro Estudando a Mediunidade, que dentre vários elementos que compõem os objetivos da mediunidade, ele elenca 3 elementos que qualificam bem os objetivos. Diz ele que o primeiro objetivo é a demonstração da imortalidade. E isso é certo. O espírita Deolino Amorim, o senhor Deolino Amorim faz uma paráfrase de uma fala paulina, quando o senhor Paulo de Tarso dizia: se Jesus não houvesse ressuscitado, em vão seria a sua pregação e vã seria a sua doutrina. Por que o senhor Paulo de Tarso foi dizer isso? Porque Jesus pregava a vida após a morte. Até Jesus nada se falava disso. Não se falava numa continuidade de vida, falava-se numa possibilidade de retorno à vida, de uma maneira muito confusa, até mesmo pela maioria, que era a ideia da ressurreição, embora confusa. Mas nada dizia de continuidade. E Jesus, por várias vezes, dizia que o reino dele não era desse mundo. Ele dizia: na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito. É necessário primeiro que eu vá para preparar-vos o lugar. Quando Pilatos diz a Jesus, pergunta a Jesus: sois rei? Ele fala: meu reino não é deste mundo. Ou seja, ele falava de um outro mundo. E ele então falava da morte da morte, ou seja, da continuidade da vida. E se ele não se apresentasse depois da morte, ficaria perdido o que ele havia dito, ficaria nas palavras. Então ele se apresenta depois da morte física, ele se apresenta confirmando tudo aquilo que ele dizia, que continuávamos vivendo. Por isso o Sr. Paulo de Tarso elencar a ideia, entre aspas, da ressurreição como sendo um elemento probatório da própria doutrina que ele trazia. O que o Sr. Deolino Amorim faz? Ele faz uma paráfrase. Com a mesma ideia, ele diz: se no Espiritismo nós não tivéssemos a mediunidade, em vão seria a pregação e vã seria a doutrina. Por quê? Nada diferente do que Jesus disse, o Espiritismo disse, mas há algo que Jesus não disse que o Espiritismo fez. Ou seja, Jesus não disse como era a vida espiritual. Ele disse que existia a vida espiritual, mas ele não descreveu esse outro mundo. Ele não descreveu
descreveu essas outras moradas. Ele não descreveu a forma que se dá a reentrada nesse mundo, como se dá a saída desse mundo, como se dão as relações dos espíritos, como se dá a inter-relação desses mundos. E é justamente isso que o Espiritismo trouxe. Mas ele trouxe por meio de quê? Jesus demonstrou a imortalidade pelo meio da sua própria aparição. E o Espiritismo traz todas essas informações pelo canal mediúnico. Justamente pela mediunidade é que tudo isso foi trazido. Por isso, então, o senhor Deolino Amorim dizer que a mediunidade é a espinha dorsal do Espiritismo. Embora não tenha sido ele inventor disso, mas ela é o elemento dorsal que permite os movimentos da própria doutrina espírita. Porque através dela pôde-se falar da imortalidade, mas pôde-se demonstrar a imortalidade. Então ele elenca como sendo um ponto fundamental na doutrina espírita, de tal forma que se nós não a tivéssemos, nós estaríamos, de certa forma, falando de coisas sem demonstração dessas coisas. A própria ideia espiritista, científica da doutrina espírita, que o Sr. Allan Kardec também se baseia, é justamente a capacidade de demonstração que a mediunidade proporcionou. Desde as mesas girantes até as comunicações intelectuais. Foram as demonstrações práticas, as demonstrações, digamos, cabais, para que desse também pelo elemento investigativo, mas para que desse o arcabouço de científico a essa doutrina espírita. É o caráter científico da experimentação, da hipótese, do conceito, através dos fatos, através da definição, mas também da demonstração. Então é fundamental o elemento mediunidade, para que nós pudéssemos dar, digamos que uma certa tranquilidade às pessoas, dizendo o que está sendo dito está sendo demonstrado. Então é a primeira finalidade, segundo o Sr. Martins Peralva, da mediunidade, que é demonstrar a imortalidade, provar que existe a imortalidade, que o Sr. Allan Kardec, lá no primeiro capítulo do livro A Gênese, vai dizer que é o poder moralizador do Espiritismo. É aquilo que nos permite a moralização, ou seja, a imortalidade da alma. É o que nos dá a ideia de continuidade, que pelo Espiritismo também nos dá a ideia de pré-existência. Mas essa imortalidade nos moraliza, porque nos faz entender que as nossas ações não morrem com a morte física. Os efeitos das nossas ações continuam, não como forma de alguém me punir, mas como um carrego, digamos assim, de estoques devedores que eu acabo levando comigo, e dentro da lei de causa e efeito, ação e reação, eu tenho que reparar isso. Então, a ideia de uma maior longevidade na imortalidade nos dá um senso de moralização, não um senso moralista, mas um senso moralizador. Então, se a imortalidade é o poder moralizador do Espiritismo, a mediunidade é o canal que a demonstra, que prova a imortalidade. Então, esse é um dos objetivos da mediunidade, segundo o Sr. Martins Peralva. O segundo objetivo que ele nos traz é a oportunidade de orientação àqueles que estão no mundo espiritual através do contato, através do diálogo, através do intercâmbio desses dois mundos, que é o que genericamente nós vemos nas reuniões mediúnicas. E o terceiro objetivo, diz ele, é o outro elemento, o outro fator de orientação e educação aos encarnados. Porque a mesma via, ou seja, a direção imortalidade, mortalidade, ou espírito matéria, ou mundo espiritual, mundo material, é uma direção com dois sentidos. A mediunidade nessa direção permite que o sentido daqui para o mundo espiritual seja de orientação, e o sentido do mundo espiritual para cá também seja de orientação. Mas o interessante é que esse terceiro objetivo, ele é pouco visto, ou melhor dizendo, ele é pouco observado pelas pessoas, principalmente nas reuniões mediúnicas. Por quê? Porque entende-se
de maneira, digamos que por senso comum, entende-se que a reunião mediúnica é feita para a orientação dos espíritos. E os que para lá se dirigem não são orientados, enquanto os espíritos preferem entender que aquela reunião é muito mais necessária aos encarnados do que aos desencarnados. E é uma coisa fácil de avaliar. O espiritismo, enquanto movimento de reuniões mediúnicas, que o Sr. Allan Kardec chama de exercício prático do espiritismo, ele existe há mais ou menos 150 anos, por aí, 151, 152, digamos assim. Ele existe nesse período. Antes desse período não existiam as reuniões mediúnicas. Poderia existir pontualmente um fenômeno mediúnico aqui, outro ali, mas não tinha essa característica de orientação. E considerando isso, que antes do período codificador nós não tínhamos regularidade nas reuniões e nem esse caráter de orientação, como que os espíritos eram orientados? Ou não eram orientados? Será que desde o início do surgimento do espírito aqui no planeta Terra e da desencarnação, nenhum foi orientado? Então nós devemos estar com uma demanda reprimida enorme, né? Porque são 150 anos para poder esclarecer toda essa turma que está lá para trás. E quantos devem estar na fila esperando reencarnar porque tem que ser orientado primeiro? Não, eles eram orientados. Por quem? Pelos próprios espíritos. Então eles passam sem nós. Nós talvez não passemos bem sem contar com eles para aprender com as orientações e para aprender com os exemplos. Bons e maus. Os bons para copiá-los, os maus para refutá-los. E a partir de perceber que não são bons exemplos, observar se eu também ajo de conformidade com aqueles maus exemplos. Se ajo, eu me redireciono. Então é muito mais um processo de orientação aos que aqui estamos do que de orientação aos que lá estão. Porque eles têm quem os oriente. Como já orientava e como continua orientando. Porque seria também uma certa presunção e falta de bom senso e lógica achar que nas reuniões mediúnicas estamos orientando 100% dos desencarnados. Que, segundo Dona Joana de Ângeles, segundo Dona Irmância do Fogo, gira em torno de 24 bilhões de espíritos. Vamos colocar que a metade disso está plenamente consciente de tudo, e nós somos 12 bilhões, o dobro do que estamos aqui na Terra. E se nós dividirmos isso para mais ou menos 1 hora por semana de orientação, um grupo de 6.100 espíritos, mais ou menos no Brasil, segundo o censo, acredito que não tenha tudo isso, mas que seja, nós vamos levar uns bons séculos para orientar essa turma toda. Considerando que numa reunião recebemos 4, 5, 6 espíritos, e naquela reunião mediúnica, que é a linha de montagem, né, que tem que receber aquele monte de espíritos, 8, 9, 10, e aí mesmo assim vai levar um certo tempo. E até lá nós já estamos desencarnados, esperando na fila para alguém nos orientar. Então veja a situação como é que é difícil. Então esse terceiro objetivo eu acho interessante, que é justamente um canal de orientação a nós. Quantos benfeitores nos trazem as orientações pelo canal mediúnico? Basta olhar a lavra que nós temos na bibliografia espírita, de diversos médicos. Quantas orientações recebemos? A própria estrutura espiritista, a codificação, se fez pelo processo mediúnico. Sem ele, teríamos mais conjecturas e menos demonstrações. Sem o canal mediúnico, estaríamos com uma filosofia de consequências moralizantes, de consequências religiosas, mas sem demonstrações científicas. Então nós não teríamos essa tríade, ciência, filosofia, religião. Então vejamos a importância que é o processo. Sem os espíritos, nós não teríamos espiritismo, porque graças ao espírito, digamos, espírito no sentido de forma semelhante de agir, digamos que graças ao espírito de João Batista, que o Sr. Allan Kardec tinha, ou seja, o espírito de humildade, ele pôde dizer, como disse João Batista, quando conheceu o Cristo, reconheceu o Cristo, se assim quiser, quando ele encontra-se com Cristo no Jordão, e Cristo sai, e ele diz para os seus próprios discípulos, João Batista, ele diz aos seus discípulos, é necessário que eu me diminua e ele cresça. Que é um senso de humildade. Se o Sr. João Batista não se diminuísse, seriam dois messias, entre aspas,
disputando o espaço, porque João, embora não fosse o Messias, ele era entendido como tal, visto como tal, seguido como tal. E ele justamente quando esse valor maior se levantou, ele se diminuiu. É necessário que eu me diminua para que ele cresça. E esse mesmo espírito de humildade, o Sr. Kardec também teve, para permitir que pusessem o nome a essa doutrina de Espiritismo e não de Kardecismo, para que pudesse ser a doutrina dos Espíritos e não a doutrina de Kardec. Então o Sr. Kardec, num arroubo joanino, ele disse: é necessário que eu me diminua para que isso cresça, que a doutrina cresça. E ela não seria assim se não fosse pelos Espíritos. E os Espíritos não chegariam a isso se não fosse pela mediunidade. Então é um objetivo muito forte, é muito sério, é um canal fundamental. Percebemos bem esses objetivos e a característica da mediunidade que a faz ou a transforma, ou nos transforma em pessoas que passamos a entendê-la de maneira diferente, de maneira mais séria, menos de brincadeiras. E essa questão da seriedade, ela é antiga. Na época mosaica, já era chamada a atenção para isso. Quando nós observamos as proibições, lá na estrutura mosaica, no capítulo 19 do Levítico, no capítulo 18 do Deuteronômio, até muito bem usada pelas pessoas que querem combater a ideia mediúnica, dizendo que há uma proibição, e é verdade, há sim a proibição. Lá no Levítico diz assim: ai de vós se vos dirigirdes a um evocador de mortos, pois virarei meu rosto contra vós e vos banirei da face da terra. Realmente está escrito lá, embora algumas traduções mais recentes da editora Ave Maria coloque a tradução como ai de vós se vos dirigirdes a um espírita. Acho interessante, porque isso caberia ao Sr. Moisés um caráter profético, porque ele faria uma profecia tamanha se ele escrevesse espírita lá, porque a palavra foi criada em 1850 e alguma coisa, 56, 57, foi antes do livro dos Espíritos. Pode ter sido 55, pode ter sido 56, pode ter sido 57, mas com certeza não foi na era mosaica. E se Moisés acertou até na palavra, ele estava sendo um profeta que ele mesmo proibia de ser. Então era muito confuso, ele não podia dizer isso. É um neologismo. Lá no Deuteronômio 18 está escrito: não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê aos alvores, à magia, ao feiticismo, à evocação dos mortos, que na tradução Ave Maria está ao espiritismo, pois o Senhor abomina tais práticas. Então existe sim a proibição, mas as pessoas que se fixam nessas proibições saltam um livrozinho que está justamente entre o Levítico e o Deuteronômio, que é o livro Números. E saltam o livro Números, saltando inclusive o capítulo 11, que conta a história de Eldade e Medade, que fala do grupo dos 70 anciãos, aos quais eram permitidos os exercícios dos dons proibidos, desde que estivessem sob a tenda. E acontece que num desses dias, os 70 reunidos, terminando lá a reunião, chega uma pessoa para Moisés dizendo: Senhor, eis que 2 pessoas que não fazem parte do grupo dos 70 estão profetizando. Eles são Eldade e Medade. E aí Josué toma a palavra e fala: Senhor, vamos proibi-los. E Moisés disse: não. Quem nos dera se todos em Israel fizessem como fazem esses dois. O que era proibido não era o exercício, era a forma de fazer, a leviandade. Como o caso de Saul, que evocou o espírito Samuel para poder perguntar se venceria a batalha ou não. Como muitos procuravam à época as pitonisas, as mulheres oráculos, para que pudessem dizer o que aconteceria amanhã, depois de amanhã, e etc. E mediunidade não é para isso. Isso é um exercício fútil. E o Senhor Moisés já dizia que era preciso exercício útil. Quem nos dera se todos em Israel fizessem como esses dois fazem. Então as pessoas não gostam de ler tudo. Aí no livro capítulo 11 do livro Números, que mostra bem que há proibição da leviandade no exercício, mas não no exercício puro e simples. Então não reforça o caráter sério, que também a doutrina espírita se preocupa. A doutrina espírita também não nos
digamos, pede, não nos concita a exercer a mediunidade com finalidades, se não úteis. Há pessoas que querem exercer a mediunidade para saber que número jogar na loteria, que casa, se troca de casa, que cor pinta a casa, e conta-se que certa vez uma senhora chegou inclusive para o Chico, perguntando a ele o que ele achava, era casamento da filha, com que roupa ela deveria ir. E aí ele disse, olha senhora, lá em São Paulo tem uma pessoa, o médium Denner era um estilista da época, dos anos 70, consulta com ele que é do ramo, é estilista. Quer dizer, o espiritismo não é para isso. Não é para a mediunidade, não é para isso. Então a leviandade não deve ser observada para não exercê-la. E é isso que foi condenável. E é isso que a doutrina espírita também não recomenda. Eu não diria condena, não recomenda. Porque é o caráter da utilidade. E voltando à ideia emanuelina, caímos no campo da redenção. Que a mediunidade é uma oportunidade de redenção. Redenção significa refazermos-nos, e esse refazimento nos permitindo estar melhores. Não há um processo de perdão, há um processo de redenção, de retornar redimido, com condições novas de crescimento, com um passado não esquecido, mas sim resolvido, ajustado. E a mediunidade, diz então o Sr. Emmanuel, que é uma oportunidade redentora, uma oportunidade de redenção. E aí nos faz um qualificativo, nos dá um adjetivo interessante, filhos misérrimos. Então vivemos nesse campo, digamos, da redenção, numa miserabilidade tamanha, e a mediunidade nos chega para que possamos nos redimir. E se há o processo de redenção, de certa forma, em tese, é porque precisamos nos redimir. E se precisamos nos redimir, é porque alguma coisa fizemos que não é lá tão boa assim, e que precisa de um ajustamento. E a mediunidade, então, é a forma de ajustamento. E o que nos leva a pensar, então, sobre o médium. Quem é o médium? Porque o Sr. Emmanuel também, ele tem algumas falas que tem hora que nos preocupam um pouco, porque a gente escuta e fala, meu Deus, não devia ter escutado isso. Né? A gente devia pensar, não devia ter feito para escutar isso. Né? Mas ele diz lá no livro Emmanuel, no capítulo 11, ele diz quem são os médiuns na sua generalidade. Esse é o título do tópico, né? É o título lá do tópico que ele vai abordar. Quem são os médiuns na sua generalidade? E aí ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, os médiuns, na sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram... Eu vou continuar, vocês já pararam aí? Tem mais. Que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o seu passado obscuro e delituoso, constantemente enodoado de clamorosos erros e graves deslizes. Vamos embora? Veja que interessante. Não são todos, é só na generalidade. Quer dizer, quase todos. É interessante isso. Por quê? Isso nos remete a um raciocínio. Lógico, um raciocínio mais bem-humorado, mas nos remete a um raciocínio. Se em tese a mediunidade é para a redenção, e em tese, na generalidade, os médicos não estão em missão, senão em prova, significa que essa mediunidade ela pode funcionar como um efeito comutativo de penas. É interessante, por quê? Suponhamos, criamos uma cena, eu estou lá no plano espiritual para reencarnar, estou me organizando para reencarnar, e aí eu vou lá levantar minha situação, meu saldo, minha conta corrente, e aí eu busco lá meus créditos, obviamente, que são muitos, afinal de contas são milhões de anos que eu tenho. Se eu não tiver crédito, eu não posso também desistir da vida.
Então eu tenho lá uns bons créditos, sei lá, umas 1000 páginas de crédito, muito bem escritas, letra tamanho 10, espaço simples, para caber muita coisa ali dentro. E eu tenho lá meus créditos. E também, obviamente, para não esquecer, eu custo a minha folha de débito, que na verdade vira quase que uma folha corrida em vez de currículo, né? Vira uma folha corrida, uma ficha corrida, e tem lá os seus milhões de páginas, em tamanho 6, espaço ultra simples, né? Quer dizer, está ali. E eu olho aqui e falo, meu Deus, isso não é saldo, né? Quer dizer, esse saldo que eu tenho aqui, eu vou nascer uma bola, tá certo? Eu estou quase, né? Mas vou nascer uma bolinha, sem forma nenhuma, porque o tanto que eu devo, vou me afetar por inteiro. E aí o benfeitor fala, não, futuros irmãos, você pode ficar tranquilo, que se você exercer a sua faculdade mediúnica, está vendo esse tanto de problema que você vai ter aqui? Pois é, e mais alguns, isso nós podemos tirar. Você exerce a sua faculdade mediúnica e nós comutamos oportunidade de redenção, e nós comutamos isso. Ótimo. Então, quer dizer que se eu exercer a mediunidade, isso aqui fica de lado? Fica. Aí eu digo o quê? Me arrumo umas 5 faculdades, por favor, umas 5 mediunidades, porque eu quero ter reserva para não ter erro, né? E chego aqui e não exerço. E aí vem aqueles que falam, se não exercer mediunidade vai fazer mal para você. Não, não é que faz, não é um não exercício que faz mal. É nos casos de comutação, se eu não fiz a minha parte, a outra vai surgir. Porque eu estava aqui por comutação, no exercício mediúnico. E eu deixo de exercer, a pena volta, porque isento dela eu não posso estar. Então não é o não exercício que atrai, é o exercício que refuta. É diferente o raciocínio. Não é não exercer que me atrai as coisas ruins. É o exercer que me afasta dessas coisas que seriam os meus pagamentos, entre aspas. Esse é o elemento de redenção. Por isso que os médiuns, na sua generalidade, não são missionários. São esses que estavam na fila pedindo para reencarnarem, com a condição do exercício mediúnico. E, obviamente, aí sim, o exercício mediúnico, segundo nos fala o Sr. Allan Kardec, precisa, sim, de uma organização biológica disposta para isso. Porque a faculdade é minha, do espírito, que sou, mas ao encarnar-me eu preciso de uma estrutura biológica que permita eu exteriorizar essa potencialidade e interiorizar aquelas emanações espirituais. E isso, diz o Sr. Allan Kardec, que depende de um organismo mais ou menos predisposto. É assim que ele diz lá no capítulo 15 do Evangelho do Livro dos Médiuns. Logo no início do primeiro parágrafo, todo aquele que sente em grau qualquer a presença de um espírito é por conseguinte médium. Todavia, não se aplica tal termo, senão aqueles cuja percepção se dá de forma ostensiva, patente, o que depende de um organismo mais ou menos predisposto. Então, é claramente colocado que o exercício depende da minha estrutura biológica, por isso faz parte da minha programação reencarnatória. Porque eu preciso programar de tal forma que no mecanismo biológico da reencarnação eu possa ter condição de desenvolver um outro corpo potencializado para isso. O que significa que aqueles que não se ajustam para isso têm a faculdade e nunca exercerão, porque não têm as condições, inclusive biológicas, para tal. Agora, ainda não tem um aparelho para me dizer qual é a condição biológica ou não. Né? Mas tem aqueles que quererão ver espíritos e só verão os encarnados, porque não tem estrutura para isso. Isso já é biológico. A faculdade tem, mas a mediunidade não. Porque a faculdade é do espírito, mas o exercício, que nós chamamos de mediunidade, ela depende desse conjunto espírito-corpo. E se o corpo não estiver ajustado, não se faz o processo, segundo diz o Sr. Allan Kardec. Então, o que nós entendemos com isso? Que o médium, ele programa-se para isso. E é porque ele é, entre aspas, cobrado. Porque na programação nós temos lá um ditado mineiro que diz que o combinado não sai caro. E aí combinamos lá, e aqui agora é só cumprir. E não temos que reclamar, porque combinamos. E eu me embaso em quê? Na questão 258 do Livro dos Espíritos.
na questão 259, na questão 260, que trata da escolha das provas, que diz na questão 259 que as grandes ações são escolhas, os grandes acontecimentos que dão rumo à nossa existência, ou que mudam o curso da nossa existência, esses são escolhidos. As coisas comezinhas no dia a dia, nem sempre, são frutos do nosso livre-arbítrio. A mediunidade dá curso à vida e ela é escolhida. E é escolhida com um propósito provacional, missionário. Mas digamos que a proporção de provacionais é, digamos, infinitamente maior do que dos missionários. Mas há as mediunidades para pessoas que estão em missão, que nada têm que se redimir, mas que usam para o progresso, para o crescimento das pessoas. Há sim esses, e não são poucos, são muitos. Mas os outros que estão em campo provacional são muito maiores em termos numéricos. Então é uma oportunidade, e esse é o médium. E se na generalidade o médium é essa pessoa falível, é essa pessoa cujo passado ele apresenta com certa dificuldade, ele então precisa se preparar. E aí é onde observamos o caráter de preparação do médium, porque a mediunidade, muitos dizem, você precisa desenvolvê-la, e tem gente que já está muito desenvolvida, aí chega no centro e quer desenvolver mais. Ela já está desenvolvida, só precisa ser entendida e educada. Mas desenvolvida está tanto, que está dando problema. A pessoa está num processo, em parte, obsessivo pelo desenvolvimento da mediunidade, que o senhor Allan Kardec nos fala, lá no livro dos médiuns, capítulo 20, que é o escolho da mediunidade, a obsessão. Obseda-se aquele que tem débito, mas aquele que é médium, porque sente a influência dos espíritos. O que não sente, que são raríssimos, os que podem dizer, não sou médium de jeito nenhum, né? Pode ser só uma porta, não sinto nada, são raríssimos que possam dizer assim, porque é em grau qualquer que sentir a presença do Sr. Allan Kardec, todo aquele que sente em grau qualquer é por conseguinte médium. Então a obsessão se ajusta pelo débito e pela mediunidade. Por isso ele diz que dentre os escolhos do exercício prático do espiritismo, ou seja, da mediunidade, o mais grave deles é a obsessão. Então o médium precisa se preparar e saber que ele é uma antena receptora muito forte, que é influenciável e muito influenciável, e que a influência cotidiana está em razão da sua forma de ser e não da sua mediunidade. Não é o ser médium que atrai, é o ser o que sou que atrai. E por ser médium, essa atração é melhor percebida. Mas o que atrai não é ser médium, o que atrai é ser quem sou. Naquela linguagem bem comum do nosso dia a dia, diz-me com quem tu andas e dir-te-ei quem és tu, nós podemos dizer o contrário, diz-me quem és tu e dir-te-ei com quem tu andas. Porque na mediunidade é assim, de conformidade com o que sou, são os amigos que eu atraio. Então o ditado melhor aplicado seria de uma forma diferente, diz-me quem és tu e dir-te-ei com quem tu andas. Porque eu posso dizer às suas companhias espirituais que é a pessoa que você é. Então isso é que atrai, mas a mediunidade potencializa a percepção. Então o médium precisa se preparar, como todos nós, mesmo os não médiuns, precisamos. Mas o médium para o exercício, digamos que fiel ao compromisso assumido, precisa de um certo preparo, que nós podemos, somente para fins didáticos, colocar em 3 níveis ou 3 caracteres. Digamos que o preparo moral, o preparo intelectual, o preparo técnico, ele precisa disso. É preciso que o médium se prepare intelectualmente. Em que sentido? Estudando o que é aquilo, que trem é esse que ele tem, estudando esse negócio, essas coisas. Ele precisa estudar isso. Estudar, mas ele precisa se instruir também na doutrina espírita. É preciso que conheçamos o que é o Espiritismo, quais são os seus pontos fundamentais, o que norte ele nos dá, que explicação ele nos dá para a nossa própria existência, para a pessoa que somos.
conhecer a doutrina espírita. Mas é preciso, dentro do conhecer a doutrina espírita, também conhecer sobre a mediunidade, instruindo-se acerca da mediunidade. Nas obras sérias que falam a respeito, com as pessoas sérias que entendem do assunto, nas reuniões sérias dos grupos espíritas sérios, que possam trocar ideias orientadoras. É preciso que nós venhamos a dar valor ao que os Espíritos nos disseram lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, como segundo mandamento, segundo ensino, que é o próprio instruir. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo. Então é preciso que o médium desenvolva-se intelectualmente. Não quer dizer que vai fazer uma faculdade, uma universidade de Espiritismo, não é isso? Não quer dizer que ele vá se transformar num catedrático do Espiritismo, não. O instruir-se permite até ao analfabeto de instruir-se. Basta que ele seja letrado, não alfabetizado, mas letrado, que ele possa ter um bom letramento, ou seja, entender as coisas sem necessariamente saber ler e escrever. Basta que ele saiba discernir. Eu não sei ler, mas sabe ouvir, escuta alguém lendo. Entenda o que está sendo dito, participe das palestras, participe dos encontros. Não precisa fazer uma educação de jovens e adultos para poder depois estudar o Espiritismo. Há boas fitas, há bons CDs, há boas, até fitazinhas cassetes antigas, ainda tem até hoje. A pessoa pode instruir-se. Diz Dona Joana de Ângeles, estudar o Espiritismo na sua limpidez cristalina é dever que não nos é lícito postergar, deixar para depois, seja qual for a justificativa na qual nos apoiemos. Ou seja, não interessa o porquê eu não quero aprender, nós não temos o direito de retardar o nosso aprendizado para um bom exercício da faculdade que eu pedi que em mim pudesse ser ostensiva. Então precisa instruir-se para saber como se colocar ante o próprio fenômeno, ante as próprias circunstâncias. Perceber que é importante esse estudo. Mas eu tenho dificuldade para ler, eu começo a ler, me dá um sono danado. Aí normalmente a gente pergunta, mas como é que você lê? Eu leio sentado numa poltrona macia, com as almofadazinhas, uma luz bem tênue, uma música de fundo. Eu durmo desse jeito sem ler. Dentro dessas condições eu durmo sem ler. Não preciso ler. Uma posição confortável sim, mas ler deitado, a tendência a dormir é muito maior do que a ler. E ainda mais o incômodo da posição. Ler com aquela poltrona assim, super macia, que você deita, e aí daqui a pouco você vê as letrinhas mexendo, você fala que é um defeito físico, né? Elas ficam mexendo, aí você dorme. Muda o jeito de ler. São muito pequenas as letras. Compra livro de letra grande. A FEB agora está lançando os livros novamente, todos com letra grande. Mas não tem gravura. Pega a revista, esquenta, tem muita gravura. Dá para ler. Não tem problema. Mas eu não tenho tempo. Tempo é questão de preferência. Eu sempre tenho tempo para aquilo que eu gosto de fazer. Então você não gosta de ler. Sim, agora você acertou, eu não gosto. Nem sempre nós fazemos o que gostamos. Nós fazemos o que necessitamos. E é interessante, nas obras, leiam o livro dos médiuns. Porque é interessante, a gente lê os livros que explicam o livro dos médiuns, mas não lê o livro dos médiuns, que dá a base para entender os que explicam sobre ele. Há grupos, há médiuns que nunca viram o livro dos médiuns. É como se o médico nunca tivesse ido à universidade para ter o diploma. É preciso buscar na fonte. Mineiramente nós nos dizemos isso, que quem chega primeiro na fonte bebe água limpa. Então assim nós temos que fazer, vamos à fonte, para buscar ali os ensinos. Eu não entendo muito bem isso, por isso é que a gente estuda em grupo, porque alguns entendem, outros não, uns ajudam. E aí sim, as outras obras, chamadas subsidiárias, elas dão apoio, dão suporte, mas é preciso que leiamos o livro dos médiuns, porque ele é o elemento chave, ele é o livro básico desse assunto. Um livro que foi melhorado, ele foi escrito numa primeira edição, como instruções práticas
prática das manifestações dos Espíritos, assim era o título dele, pequeno, fino. O professor Allan Kardec percebeu que poderia melhorá-lo, e na segunda edição, que é essa que nós temos, ele lançou o livro dos médicos, melhorou, ampliou, criou um glossário para entender melhor os termos. E nem sempre as pessoas se instruem nisso. Então é importante a instrução nesse aspecto, para que a gente possa fazer de maneira melhor. Mas também é importante desenvolver o caráter técnico, o caráter moral, que é o caráter do melhoramento pessoal. Não é o moralismo, tem que ser bom. Não, é a moralização do é bom que seja bom, é bom ser bom, e não do é obrigado a ser bom, porque ninguém é bom por obrigação. Então a gente desenvolve a bondade percebendo que é bom ser bom, e a gente vai se tornando menos mal até ficar bom, ou seja, um processo gradativo de melhoramento. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende no sentido de tentar domar suas más inclinações. Eu acho interessante que as pessoas ficam-se na primeira parte, reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. Ah, eu não sou espírito, eu não estou me transformando. Mas esquece a outra parte. E pelos esforços que empreende no sentido de tentar domar suas más inclinações. Quando eu digo, eu não sou, eu estou dizendo, eu não estou tentando. Então o processo de moralização, ele é pessoal, ele não é forçado por ninguém. Ninguém nos constrange a nos melhorar, nós descobrimos a necessidade de nos melhorar. E somente nós, individualmente, sabemos o quanto já nos melhoramos. Ninguém sabe efetivamente o quanto eu me melhoro, só eu. Porque as pessoas que me veem como bom ou não a partir de um limite, de um nível, que é o nível social. Ou seja, aquilo que a sociedade determina como posturas boas. Então, quando eu ultrapasso aquele nível, as pessoas dizem, os irmãos, está bom. Quando eu estou abaixo, eu não sou bom aos olhos externos. Mas eu posso estar aqui, 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 aqui. E se eu estava aqui e agora estou aqui, para os outros ainda não sou bom, mas para mim eu já melhorei muito. Então, numa linguagem mineira, só o dono sabe onde o sapato aperta o pé, não é isso? Então nós sabemos bem. Só nós podemos saber. Tanto que é a questão 919 do Livro dos Espíritos, pedindo-nos que nos conhecêssemos a nós mesmos, como sendo o elemento prático para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal. Qual é o meio prático e eficaz que Deus ofereceu para se resistir ao arrebatamento do mal? Não sabe, a antiguidade nos diz, conhece-te a ti mesmo. Então nós podemos nos conhecer e podemos nós mesmos dizer o quanto já crescemos. Quando, numa maneira mais, digamos, mais abrangente, mais filosófica de se definir o Espiritismo, dizendo que o Espiritismo é uma ciência de características filosóficas e consequências morais, a moralização é decorrência do aprendizado que se tem. Nós não moralizamos por obrigação, mas por decorrência do entendimento. Entendi o que é isso, muda o jeito de ser. Então esse é o caráter moral. É o médium percebendo que ele pode se melhorar, mas não significa que ele não poderá ser médium sem estar melhor 100%. É importante que ele esteja no gerúndio, no eterno presente, melhorando-se. Porque é assim que nós vivemos, no processo gerundial, melhorando-nos, e não melhorei, ou melhorarei, ou melhoro, tudo isso para. Melhorei, já acabou, melhore agora, melhorarei depois, melhorando é sempre. Então, o caráter moral é um gerúndio, estou me melhorando sempre, buscando boas obras e leituras, boas conversações, criando bons ouvidos para escutar aquilo que foi edificante, para ser o anteparo último de toda a conversação não agradável, como nos falava Solemando, seja vós, pois, o último anteparo das más conversações. Ou seja, chegou até mim para, morre. E isso já depende de quem? De nós, não precisa de ninguém. Eu posso dizer, não vou falar isso, não vou passar isso para frente, eu vou passar isso para frente. Então nós vamos podendo nos melhorar. É o lado moral
É o caráter moral do espiritismo, desculpa, da preparação do médium, que é diferente do moralismo, que é aquela obrigatoriedade de ser bom ou de fazer bom os outros e não a gente, de nos colocarmos como as últimas das últimas pessoas, para nos dizermos humildes. Eu sou muito ruim, eu sou o pior de todos. É tão humilde que tem que ser o pior de todos. É uma humildade que eu nunca vi, que não pode ser só pior, tem que ser o mais, né? o pior de todos. Quer dizer, vai ser vaidoso, até para ser ruim tem que ser desse jeito. Precisa trabalhar um pouco com isso. Aquele sentimento de autocomiseração, isso não é crescimento moral. Eu não presto, que eu não sou nada. Como não é nada? Você está encarnado, só o fato de estar encarnado já mostra que você é melhor que um bom volume de gente, porque senão estariam aqui encarnados e não nós. Eu estou jogando fora a oportunidade. Então quando a pessoa fala, para mim não tem jeito, eu sou o pior, em outras palavras ela quer dizer, eu não estou a fim de me melhorar de jeito nenhum, não vai dar trabalho. Mineiramente isso é custoso. E são outras palavras. Mas o desenvolvimento moral é esse, é perceber o seu limite, é perceber as suas imperfeições, mas não se comprazer com elas, mas também não se anular, porque a pessoa, eu creio que é um dos piores sentimentos, a autocomiseração, a pena de si mesmo. Eu acho que isso mata a pessoa em vida. Ela está um zumbi do que ela se matou, no sentido de viver plenamente a vida que tem. Isso é desenvolvimento moral, não é ficar se lamentando a vida toda, reclamando a vida toda, olhando para a vida como se fosse uma punição eterna. Não, é perceber-se como uma pessoa não desenvolvida, mas não é perceber-se, não estou dizendo que está errado o termo, não, é só uma derivação filosófica, mas nós não somos imperfeitos. Eu prefiro vermos como perfectíveis, ainda não perfeitos, mas eu não estou negando a perfeição. O ser que se sente imperfeito, ele está negando a perfeição. Ele não quer ser perfeito, é imperfeito, é uma negação. Eu prefiro dizer imperfectível. O que é um ser perfectível? Aquele que busca a perfeição, mas que não é perfeito. Mas nem todos que não são perfeitos são imperfeitos. Eles não são perfeitos, é diferente do ser que se coloca imperfeito. Immanuel Kant dizia isso, né? Ele dizia, educar é desenvolver perfectibilidade. Ou seja, é perceber que as pessoas precisam se aperfeiçoar e têm o potencial para tal. E só o fato de estarmos encarnados já demonstra o potencial, porque senão não encarnaríamos. Questão 167 do Livro dos Espíritos. Qual é a finalidade da reencarnação dos Espíritos? Provas, expiações, aprimoramento progressivo da humanidade. Estamos aqui nos aprimorando. A própria encarnação em si, não interessa a reencarnação, quantas vezes, o próprio ato de encarnar, é a questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual é a finalidade da encarnação dos Espíritos? Deus nos impõe a encarnação com a finalidade de nos fazer progredir. Para uns é uma missão, para outros é uma prova. Mas a finalidade é crescer. Como que eu vou me dizer então um ser que não cresço, se eu tenho a potencialidade de crescer? Se na comparação que seja pura e simplesmente filosófica, eu tenho elementos divinos em mim, que seja na linguagem gênica, dizendo fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas que seja nas definições semelhantes que os livros Espíritos nos dão a respeito de Deus, a respeito de nós mesmos. Lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos, o que os Espíritos dizem? O que é Deus? Eles respondem o quê? Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Na questão 76, quando se pergunta que definição pode se dar dos Espíritos, o que é respondido? São os seres inteligentes da criação. Deus a suprema inteligência, nós os seres inteligentes, nós temos potenciais divinos, a inteligência suprema é Deus, a inteligência supremada somos nós, digamos assim. Então nós somos deuses em inteligência, que é o elemento divino, e que nós também somos. Bem amarrado com o Gênesis bíblico, quando disse criado à imagem e semelhança de Deus, inteligência suprema, seres inteligentes, a inteligência, não no sentido cultural, a inteligência, a potencialidade do crescimento, o ser divino está em nós. Então como que eu vou dizer que eu sou perfeito? Eu posso dizer que eu sou perfectível, não atingi a perfeição, mas posso atingir. Isso é o passo para melhoramento moral, e não aquele processo de autoflagelação, de se dizer sou o pior dos piores, não. Porque chega num ponto que nem Deus me vê mais do jeito que eu falo, eu sou o micro do micro do micro do micro, eu vou falar, eu não sou
Nós temos que deixar de trabalharmos com culpas e trabalharmos com responsabilidades. Eu não tenho culpa, eu tenho responsabilidade naquilo que aconteceu. E a responsabilidade permite-me reparar, a culpa me faz desaparecer, me faz um processo de autodestruição, de autofagia. Eu acabo me comendo a mim mesmo e desapareço. A pessoa que se dá, eu sou culpado disso, sou culpado, não, eu sou responsável por isso. Por isso, ou seja, por ser responsável, eu tenho que consertar. E a culpa me dá um desânimo. Não é me isentar da culpa, sim, da responsabilidade, não. Esse caráter moral. E o médium, mais do que nunca, precisa perceber isso, até para que ele possa estar em contato com os espíritos, sem a pseudo-humildade de querer ensiná-los, sendo pior do que eles, muitas vezes. Mas quando a pessoa reconhece o estado, a posição que ocupa, mesmo inferiorizada com relação a outra, ela pode orientar essa outra, quando não se coloca melhor do que é. Quando no diálogo com os espíritos poderemos dizer a eles, olha, você está cometendo erros como eu cometo. Talvez você até seja um pouco melhor do que eu mesmo, mas esse ponto que você está praticando, eu estou percebendo que não é bom. Você pode me mostrar vários pontos que eu não sou bom, mas o fato de eu não ser bom nesses pontos não me tira o direito de orientá-lo e o dever de dizer que você não está sendo nesse. Ou seja, eu não me coloco melhor, porque eu sei o nível que eu estou. Então é importante perceber isso, porque isso encontra respeito e não aquela autoridade ilegítima que muitos usam para ordenar aos espíritos para que eles façam aquilo que nós mesmos não fazemos. Mas muitas vezes para dizer para os espíritos que é difícil fazer o que estamos pedindo a eles que façam, porque nós mesmos temos dificuldade em fazer. Mas nós sabemos o quanto a força pode ajudar a fazer, o esforço, a boa vontade. E que talvez nós não estejamos ainda conseguindo, mas já estamos lutando para conseguir. Isso é o ser que está sendo moralizante, e não aquele ser pronto, aqueles discursos que nos obrigam a ser o que nós não conseguimos ser. Porque bondade não se impõe, bondade não se compra, não se pega pronta, bondade se desenvolve naturalmente. O que muda são os graus de bondade, mas são processos de desenvolvimento. Se Jesus escolhesse somente as pessoas boas para estarem com ele andaria sozinho. Mas ele escolheu os que estavam dispostos, e eram bons, 12. Um nega, um trai, 9 fogem. Beleza? De boa toda a vida. Veja, de 12, 11 deram uma saidinha. Só um acompanha. E o interessante é que esse um é aquele que fala assim, não dá muito serviço para jovem não, porque jovem não tem força de vontade. E é o único que ficou, que era jovem, João, o evangelista. Os experientes, de permite a expressão, vazaram. Fui. E o jovem estava lá. E ele insiste em não dar atribuição para o jovem. Porque acha que não tem força de vontade, persistência. Não é isso, tem tanta coisa para fazer. Mas se a gente quiser que uma coisa saia, peça para quem está muito ocupado a fazer. Ele faz. Então Jesus se cercou das pessoas possíveis e dispostas. Só isso. A bondade é justamente na convivência com ele que foram desenvolvidos. E assim somos nós. Nós desenvolveremos a bondade no contato com as situações. A própria reencarnação é para isso. Então esse é o caráter moral. Reconhecer-se como alguém em fase de crescimento, de evolução. Mas tentar localizar em que ponto da evolução está. E não contentar-se com aquele crescimento pelas próprias forças e pela própria vontade. E o caráter técnico. O que é o caráter técnico? Treinamento. Treinar. Como aquele atleta que para correr nas Olimpíadas, uma corrida de 100 metros, que leva aí mais ou menos 10 segundos, para correr 10 segundos a cada 4 anos, ele treina 6 horas todos os dias durante 4 anos. Ele corre 6 horas, 365 dias por ano. Vamos economizar um pouco, vamos tirar um pouco, 300 dias por ano. Ele corre 6 horas, 300 dias, 1.800 horas, treinando para fazer valer só 10 segundos.
E o Sr. Paulo de Tarso disse isso a nós: sede vós atletas do Cristo. O atleta é aquele que treina mais do que faz. Ou seja, prepara-se, organiza-se mais do que precisa para a hora da demonstração. Porque a pessoa ganha uma capacidade aeróbica de explosão enorme para correr só 10 segundos. E treina. Então o nosso médium precisa treinar. O que é treinar? Vai lá exercer sua faculdade nas reuniões próprias para isso. Treina. É psicólogo? Treina, vai psicografando e guarda isso. Depois analisa o que escreveu, analisa de novo, vai. A hora que se estiver treinadinho, que as análises divulga, até lá, guarda. Depois que guardou, seleciona o que não serviu, joga fora. Queima para que ninguém leia o que não é bom. Depois continua treinando. Na psicofonia, a mesma coisa, vai para as reuniões, treina, exercita, adestre essa faculdade. É uma fase de adestramento. Por isso temos as reuniões de orientação mediúnica, as reuniões de desobsessão, as reuniões de estudos, são fases, são reuniões para facilitar o adestramento. Então é preciso desenvolver também a capacidade técnica, adestrar a faculdade. Quanto mais se exercita uma faculdade, melhor ela fica. A pessoa, professor, por exemplo, ele começa a dar aula no mês de fevereiro, ele vai assim, bem fraquinho ainda, lá para o mês de abril, ele está num embalo danado, porque ele vai treinando, ele vai pegando o jeito, a cabeça vai funcionando, as ideias vão chegando. Por quê? Porque ele vai exercitando. E assim também na mediunidade, exercitar, treinar nos lugares certos, nas horas certas. E esses lugares certos, as horas certas, nos levam a pensar sobre os grupos mediúnicos, as reuniões mediúnicas, que podem ser reuniões só de estudos de mediunidade, podem ser reuniões de estudos e exercício prático, concomitante não, um depois do outro. Pode ser reuniões de exercício prático com menos tempo de estudo, pode ser reuniões só desobsessivas, mas gradativamente. Quanto tempo? Não tem tempo marcado. Tem que ficar 3 anos nessa, mas não. Quanto tempo for necessário, quanto tempo o grupo se sentir organizado para isso, se sentir capaz disso. Sem aquela ideia de não sou capaz por medo ou por falta de vontade. Mas não há um tempo, tem que ficar 5 anos nesse curso. Não, isso não é curso, tem tempo mínimo de integralização. Isso não é curso formal. O tempo mínimo é o tempo necessário. Então precisa-se perceber o propósito do grupo, pessoas que se conheçam no grupo e que se afinizem. Porque diz o Sr. Allan Kardec que a reunião é um ser coletivo, ou seja, é o conjunto daquelas consciências individuais que vão determinar o equilíbrio daquela consciência coletiva, daquela reunião. E se ali nós temos um médium, ou um componente do grupo que olha para o outro, e o outro é médium, está dando a mensagem e fala tudo mentira. Já fica pensando, nossa, eu não sei como eu só aguento essa pessoa. Que grupo é esse? Ou aquele grupo fala assim, mas quem é aquela pessoa? Eu nunca vi ela aqui na reunião, tem muito tempo que ela vem? Tem, a gente tem uns 2 anos atrás já, não vi. Não pode ser um grupo desse jeito. A apatia total, a antipatia total, mas pelo contrário, um grupo empático e um grupo simpático. E não um grupo apático e antipático. Então é preciso que haja essa sintonia, que as pessoas se conheçam. Não precisa ter amizade de família no sentido de vamos fazer lanchinho na sua casa. Não precisa desse nível de conhecimento, não. Mas é o conhecimento da pessoa, dos propósitos. Não precisa ser o conhecimento de frequência caseira, não precisa ser. Mas não pode ser o desconhecimento. Então é preciso um grupo afinizado, um grupo que estude, um grupo que tenha um dirigente mais esclarecido acerca da doutrina espírita, acerca da mediunidade e acerca dos sentimentos humanos. Porque o ser humano é um ser que tem suscetibilidades diversas. E há momentos que as pessoas estão entristecidas, angustiadas, chateadas. Há momentos que estão ali um pouco angustiadas. E a pessoa precisa perceber isso. Precisa sentir a outra pessoa. Então o dirigente tem que ser, não, mas é bom que seja uma pessoa mais perceptiva,
que possa perceber que naquele dia o médium tal está um pouco angustiado e que as comunicações vão estar sendo influenciadas por essa angústia que ele passa, que pode ter um fundo anímico maior, e ele vai compreender isso e dar o apoio orientado. Que é um dirigente, na verdade, um motivador da reunião e não um dono da reunião, e não um chefe da reunião. O grupo ele não tem dono, ele não tem chefe. O grupo ele tem os motivadores. Eles têm os líderes, que são aqueles que puxam a fila, e não aqueles que empurram a fila. Eles puxam, eles estão à frente, e não aquele que fica lá atrás mandando fazer. Você tem um dirigente mais esclarecido. Não precisa necessariamente que o dirigente seja o dialogador, aquele que dialoga com os espíritos, ou na linguagem comum do treinador. Não precisa ser. Pode ter um, pode ter outro. Pode ter um dirigente por reunião, pode. Isso depende do grupo. Que se organize num dia, que todos possam se reunir. Ah, mas reunião mediúnica tem que ser sempre na segunda, na quarta, na sexta. Por quê? Não, porque sempre foi, porque sempre puderam. Mas isso nós podemos reunir só no domingo, então que seja no domingo. Mas é o dia que melhor se possa reunir, que se possa juntar essas pessoas, sem aquela ideia, a gente vai andar rápido, eu tenho compromisso em Carol, não, a reunião ela não anda rápido, a reunião anda no tempo que precisa. Qual é o tempo de duração da reunião? Não sei, depende de quantos médicos, de quantas pessoas estão, depende das comunicações, mas normalmente pode demorar 2 horas, 1h30, 1 hora. Ela tem um horário para começar e tem um período para terminar. Mas não um horário para terminar, tem um período. Pode terminar às 9 pontos, 9h01, 9h02, 9h03, 9h04. Depende. Não quer dizer também que fica a mercê dos espíritos, não é isso? Mas há casos, imaginemos nós, reunião teve 9 horas, faz o seguinte, você começou a comunicação, vamos fazer o seguinte, teve um horário, o senhor aguenta aí, na próxima reunião, o senhor vai ser o primeiro. E eu deixo marcado aqui, na próxima reunião, o senhor é o primeiro a falar, deixa comigo. Tá? E, já vou anotar o nome do senhor aqui, vou dar até uma senha para o senhor não. Mas chega aqui na hora, porque senão o senhor perde. Não é assim que funciona uma reunião. Lá não é um consultório que tem horário marcado. Está certo que não vai haver abuso, porque o dirigente orientado ele sabe quando está tendo abuso, ele sabe educadamente dar uma paradazinha, ele sabe convidar a terminar de forma educada, porque ele percebe que está havendo ou uma carência do médico que prolonga as coisas, o espírito já deu uma saidinha e o médico continuou porque também está um pouco carente. Ele sabe entender isso, mas não vai repreender o médico ali, vai continuar, sabe a hora de terminar, e depois, naquela forma bem materna ou paterna, vai conversando para isso ir diminuindo. Então a reunião, ela tem que ser algo prazeroso, não obrigatório. Não é uma reunião onde as pessoas não se cumprimentam, não podem conversar. Não, aqui é clima de seriedade. Bom, como clima de seriedade? Ele é clima de velório. Porque todo mundo também conversa com o morto, né? Assim o pessoal fala. Né? Não, é clima de alegria, porque não estamos nos reunindo com um trabalho salutar. Está certo que ninguém vai chegar lá dançando, não é isso? Mas é um clima de descontração natural. Que cumprimentamos, conversamos. Lógico, não precisa ficar conversando aí como é que foi o mercado hoje. Não precisa saber disso, eu usei outras questões. Mas que bom, olha, que bom, estou com saudade de você, desde hoje cedo não te vejo. Quer dizer, conversa, tá? Vai trabalhar? Trabalha. Terminou? Conversa. A reunião mediúnica não precisa de impostação de vozes. O dirigente conversa com o outro de um jeito. Começa a reunião e ele muda. Ele conversa, vira Vossa Excelência para cá, para lá. Não é assim que ele faz. No dia a dia. Procura palavras que ele nunca usou no vocabulário dele. Só para ficar mais bonito, os espíritos olhando aqui para mim, meu Deus, o que é esse homem? Ele não é assim. Essa é uma certa descontração. Me lembro uma vez um espírito conversava conosco e ele falou só, o moço, deixa eu te contar minha vida. Ele contou. Mas contou mesmo, contou com gosto. Contou. E olha que ele terminou, contando tudo quanto é coisa ruim, dificuldade de passar, ele falou assim, agora me diga, eu estou enrolado ou não estou? Está bem enrolado. Vamos ver isso, mas eu no seu lugar não vou ser preocupado mesmo. Mas vamos conversar sobre isso. Eu tenho muita coisa que eu não estou entendendo não, mas vamos ver o que eu posso entender com você. Vamos ver sobre isso. Aí vamos pontuando, né? Que não é bem assim, ou é assim, ou tem razão. Né? Quer dizer, é natural como eu conversaria com as pessoas no diálogo fraterno.
A diferença é que estão sem corpos físicos. Mas não precisa daquele cerimonial. Pede-se para fazer uma prece, a pessoa faz uma prece, a pessoa está fazendo um discurso para 300.000 pessoas. Em vez de fazer aquela prece natural, tranquila, como faz quietinho em casa lá, que não usa a segunda pessoa do singular para Deus de jeito nenhum. Fala, o Senhor podia fazer isso para mim. E aí quando está no meio de todo mundo, tu poderias fazer. E aí enrola tudo, porque depois ele consegue conjugar, porque não é o hábito. E aí se perde na prece porque quer manter uma certa relação temporal. Porque perdeu a naturalidade, não é isso. Não é? Em São Roque de Minas, um senhor uma vez foi falar como é que ele rezava. Né? Disse, eu rezo assim, ó, toda noite eu vou deitar, quando eu vou dormir, eu falo assim para Deus, ô Deus, o nego velho está aqui, viu? E durmo. Quer dizer, ô Deus, eu estou aqui, se eu precisar de mim, você me chama. Vai que eu preciso de ajuda, vamos chamar, estou aqui. Pronto, eu estou disposto. Agora nós estamos criando aquelas coisas que as palavras valem mais do que os sentimentos. E não é assim que acontece. Então é uma coisa, questão natural, tranquila, serena. A reunião é isso. Não é aquela brincadeira, não é isso. Mas não é aquela ideia tétrica. O ar, ele não é austero, ele é severo, é diferente. A austeridade se dá na alegria. Eu não concebo a ideia de Jesus bravo, de Jesus nervoso para falar com as pessoas, Jesus que não sorria. Isso é um pouco ilógico. Um ser na evolução, com a evolução que ele possui, ser uma pessoa carrancuda, brava, um ser que era amado, como é que ele poderia ser temido? É uma situação difícil isso. Mas é uma pessoa natural, no sentido de relacionamento, conversando, para falar as coisas que ele falou, ele falaria aquilo com ar de rispidez. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Imagina se dissesse isso. Vinde a mim e você que está cansado, eu não vou de jeito nenhum. Desse jeito eu não vou não. Não, vinde a mim, vós que estáis cansados, vai ligar. Aquele menino que ele põe no colo lá, vem cá, filho, quem é o maior no reino do céu? Vem cá, menino, sai daí. Vem cá, menino, eu não vou. Não é assim. Bodas de Caná, ele lá encostado na parede, braço cruzado, batendo no pé com esse negócio macabro. O que ele foi fazer lá então? Se ele foi pela alegria, não estaria sendo aquela pessoa que estraga a festa? Então não é assim. É um ser natural, evoluído. Evolução não pressupõe cara fechada. Reunião séria não é reunião que ninguém fala. Não é reunião que ninguém se cumprimenta, que ninguém sorri. Não é isso. É naturalidade. Como a gente fala para os meninos na evangelização, lá na musiquinha, né? Dê um sorriso só, mas um sorriso aberto, cheio de amor. Quem tem Jesus, gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá, tropeça aqui, cai acolá, e de novo levanta e continua a cantar. Essa é a alegria. E a mediunidade é isso. Se ela é redentora, ela é alegria. Ela não é punição. Mesmo que os médiuns sejamos aquelas pessoas que foram nomeadas pelo Solimânio, mas é uma oportunidade redentora, então nós temos aqui sorrir por isso. Não é que gostamos de sofrer, mas sofremos com gosto, com alegria, sabendo a função do sofrimento, tentando sair dele, sentindo as dores, mas tentando sair. Então a mediunidade é um fator de alegria, e não um fator de punição, de sofrimento, de amargura. Depois que eu passei a exercer a mediunidade, minha vida acabou. Só tem problema. Imagina se não exercesse. Porque exercendo já eliminou um monte. Por que não pensa diferente? Ainda bem que eu estou exercendo, só tem esses problemas. Porque senão teria mais. Ter essa segurança, essa certeza, porque isso é que os Espíritos disseram. E é isso que o Cristo nos disse. Então por que não acreditar nisso? Por que não crer nisso? Então essa é a ideia da mediunidade, essa porta de crescimento, de redenção, e não instrumento de punição, mas porta de redenção, da auto-redenção, para que a gente possa realmente dar utilidade a um dom, a um carisma, como dizia Paulo, que nos foi dado por Deus. O que ele mesmo disse também lá na carta aos Coríntios, no capítulo 12, vários são os dons, mas um só é o Senhor. Tudo provém de Deus. Então, por que não nos felicitarmos com esses dons, com essa faculdade? Por que não colocá-la a serviço do Cristo?
colocando-a a serviço do próximo. Por que não? E o Espiritismo nos dá as melhores condições para exercer com segurança essa faculdade que tanto nos edifica, que tanto nos precisa. Genericamente é isso. Desculpe-me, uma hora e 20 aí conversando. Genericamente é isso. Eu disse, é vasto o universo. São vários aspectos. Mas fitemos nesses mais corriqueiros do nosso dia a dia, do exercício mediúnico. E aí, esse tempo que nos resta, são meia hora, com 30 minutos, 30 minutos, a gente bate um papinho, se tiver alguma observação a ser feita, alguma acréscimo que quiser, fiquemos à vontade. Caixinha lá na biblioteca, e as pessoas faziam as perguntas anonimamente e colocavam lá nessa caixinha. Porque as perguntas que estão comigo não estão assinadas, eu não sei quem as fez. Dou uma liberdade para as pessoas fazerem as perguntas. Quero dizer também que foram feitas cerca de 17 perguntas. Foram feitas uma seleção dessas perguntas, porque muitas estavam repetidas e algumas são semelhantes. Assim sendo, elas ficaram resumidas aqui a 10 questões. Isso foi feito com a intenção de racionalizar o tempo que tem a sua limitação. Por isso, nós vamos à primeira questão, explicando ao Simão que essas perguntas que serão feitas aqui, a maioria delas referem-se ao dia a dia da reunião mediúnica, as circunstâncias da reunião mediúnica. Então vamos lá na primeira. Durante as reuniões mediúnicas, quando se devem aplicar passes em médios em trânsito, seria incorporado? Não for necessário. Quando a gente coloca que não se deve fazer, mas não demonstra por quê. Apenas diz, não, porque isso pode influenciar na comunicação, mas não dizem como pode influenciar, em que nível influencia, o que aconteceria se não influenciasse, ou o que está acontecendo influenciando. Ou seja, fica na posição pessoal, o que eu ouviu dizer, etc. Então não há uma demonstração cabal que diga não pode. E aí, dentro do princípio, o que não é proibido é permitido, quando for necessário. E aí entra a sensibilidade do dirigente para perceber uma certa dificuldade na comunicação que eu digo no processo entre médium e espírito. Ele pode solicitar que se dê o passe, pode ser, tão logo termine a comunicação, pode ser o próprio médium. Lógico que isso não pode tornar-se uma bengala, mas o próprio médium pode solicitar isso quando ele sentir necessidade. Aí ele está sentindo necessidade toda hora, aí tem que conversar com esse médium separado, porque isso não é assim, isso são medidas emergenciais, isso são as exceções, não as regras. Então pode-se quando se sentir necessário, o dirigente percebendo, ou alguém do grupo que tem a sensibilidade, que está acompanhando também lá, não necessariamente o dirigente, mas muitas vezes os próprios médios, que genericamente o pessoal chama de sustentação, não sei se seria o termo mais adequado, mas é o termo mais usado, pode acontecer de um desses também, e pode ser o próprio médico. Então, há aqueles que dizem que não se deve fazer, mas não se explica por que não se deve, e muitas vezes explica-se por quê, mas sem nenhum fundamento para que se possa dizer, senão eu acho assim. E aí, dentro do acho, sem convicção e uma certeza, eu queria ficar com a certeza. E aí, no caso, não há problema, não vejo o problema, e segundo Jacomelo também, lá no livro Passe, ele esclarece também que não há esse problema, diretamente. E os próprios espíritos também, muitas vezes, eles dão passe, como a gente verifica no livro Dos Domínios da Mediunidade, fatos diversos lá, narrando isso, dando passo no momento da, entre aspas, incorporação. Certo? Bom, próxima pergunta. No tocante à sociedade espírita, para ingressar no grupo que o senhor Allan Kardec dirigia, era necessário ter conhecimento básico de espiritismo e estar integrado às atividades da sociedade. Hoje vemos nas casas espíritas médiuns que não estudam, não frequentam palestras, não participam dos eventos que o Departamento de Orientação Mediúnica promove
e nem entregam outra atividade na casa espírita. Aí vem a pergunta, na verdade: seria rigidez ou autoritarismo o departamento de orientação mediúnica, né, ter um regimento interno pelo qual fosse obrigatório ou necessário aos integrantes das reuniões mediúnicas participarem de reuniões de estudos e também serem obrigados a estar integrados nas reuniões, nas atividades de caridade, de assistência fraterna, de sopa, etc. Bom, resumindo, é importante que o médium esteja integrado à casa. Porque o médium que só vai no dia da reunião mediúnica, ele perde o senso de conhecimento da casa. E a casa a qual ele se vincula, que diz dela ser trabalhador. Agora, há casos que o médium tem algumas impossibilidades. Há casos, sei lá, o médium, por exemplo, só tem disponibilidade naquele dia, é estudante. Estuda. Não, então no dia que você acabar de formar, no dia que você formar, você vem ser médium. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então pode acontecer dele não ter a oportunidade de estar lá sempre. Mas ele pode estar em outras oportunidades, em trabalhos eventuais. Um encontro de fim de semana, uma campanha A ou B que não é regular e naquele momento ele tem disponibilidade, ele se vincula. Então ele não deixou de vincular-se à casa, ele apenas não pode estar por questões outras. Agora, há o que é o mais frequente, é o foco da pergunta, há aqueles que podem se vincular, que não se vinculam. E aí é questionável essa postura. Não há constrangimento, mas é questionável. Por que não se vincular? Porque eu não me dou bem com essa casa. Então por que fica na reunião mediúnica dessa casa? Ou porque, essa casa está tudo errado. Então por que não mostra o que é certo? E tenta convidar as pessoas a fazer certo. Porque apontar o que está errado é fácil, o difícil é fazer o que está certo. E muitas vezes o dirigente está vendo que não está certo, mas não sabe como é que é certo. E está precisando de alguém que oriente. Então oriente. Mas oriente de forma convincente. O Sr. Emmanuel diz o seguinte: todas as vezes que apontares faltas nas condutas dos teus semelhantes, estarás na condição de melhor fazer do que eles. Então é bom perceber isso. Agora, uma pessoa que não se vincula à casa, como que ela se vincula a uma causa? Se ela não tem um elemento estratégico para vivenciar essa causa. Então é preciso, é importante que a pessoa se vincule. Ela tem que fazer sopa? Não tem que fazer sopa. Ela tem que se vincular à casa. Porque de repente ela tem uma outra habilidade, vai lidar com a mocidade, vai lidar com a recepcionando as pessoas que chegam à casa, dando as boas-vindas, orientando como é que funciona a casa. E como é que esse médico vai orientar como é que funciona a casa se ele não conhece a casa? Ou seja, saber se vincular, que não é necessariamente ter que participar da sopa da campanha do quilo, ou seja, não. Quem puder participar da campanha do quilo, participe. Quem puder participar da sopa, participe. Quem puder participar das reuniões de estudos, que participe. Mas participe da casa. É importantíssimo. É importante a proibição em se criar um regimento interno para cada departamento? Não. O regimento interno pode ser criado, não há problema. Regimento é questão da casa, não é questão da causa. O regimento é para cuidar do movimento espírita. É para botar ordem nas pessoas que são desordenadas. Agora, construamos um regimento e não otorguemos o regimento. Porque o que acontece muitas vezes é que duas pessoas fazem um regimento e não tornam. Ou seja, obriga que aquilo seja. O regimento é construído por um grupo de pessoas, de preferência aqueles que estão em contato com a casa, os que trabalham via grupos de trabalho e depois via assembleia. Que o regimento seja aprovado numa assembleia, desde que seja mandado previamente para todos os membros da assembleia, para que eles possam participar da discussão da montagem do regimento. Mas aí vai demorar. Uma organização não demora. Agora, o que nós vemos na maioria das vezes da casa é que o presidente faz o regimento, leva para a reunião da Assembleia, que vão normalmente 6 ou 7 pessoas, e aí tem aquela cláusulazinha lá na segunda chamada com qualquer número de pessoas, que nós chamamos de ditadura da minoria, porque se a maioria não foi, é porque não queria ir, e aí é porque não queria deliberar, então o não deliberar é maior do que o que quer deliberar, e aí vale a ditadura da minoria, que é muito delicado isso, e aí aprova aquilo valendo para todo mundo. E eu vou ser regimentado com uma coisa que eu mal conheço. Então é preciso também que haja na casa um equilíbrio, um respeito,
que haja grupo de trabalho, que se busque pessoas para estudar o regimento. Olha, o departamento A, B, C, D, vamos conversar, o que você acha do seu departamento, o que está acontecendo lá, você acha que é ótimo, então tá bom, vamos fazer. Aí criamos o regimento da casa. Depois criamos os regulamentos do departamento,